As enchentes, que outrora eram privilégios das grandes cidades, passam hoje a atingir cidades cada vez menores, desde cidades de porte médio até as cidades pequenas. O que há por trás desse aumento das enchentes em nossas cidades? Há décadas eu tenho alertado para o fato de que estamos transformando as nossas cidades em verdadeiras bombas relógios, aptas a explodirem a qualquer momento. O resultado se mostra, por exemplo, nessas enchentes, que são cada vez mais comuns. Basta uma chuva mais forte para a cidade se inundar. De início, nós temos o nosso processo de colonização, que foi extremamente irracional. Na ânsia de aumentar a área de produção, nós desmatamos até as margens dos rios. E fomos assim matando os nossos rios, que sem a mata ciliar passam a sofrer o processo de assoreamento. E os rios de outrora passam a ser pequenos riachos. E esses riachos cortando as cidades são vítimas da nossa segunda insanidade. Pois, mais uma vez, por questão de facilidade, ao invés de criarmos redes de esgoto, nós simplesmente começamos a lançar o esgoto nesses rios. E esses rios passam a ser um problema para a cidade. Um mau cheiro. É uma área degradada que corta muitas das cidades. E qual o próximo passo? Canalizar esses rios. E uma vez canalizados, esses rios não mais passam a receber toda a água das chuvas. Resolvemos um problema que nós criamos, ou seja, transformamos os rios em riachos, esses riachos em esgotos. E, o próximo passo, cobrimos esse esgoto. E aí nós geramos um problema maior. A água da chuva não tem para onde se escoar. Notem que, geralmente, essas áreas de inundação são onde existiam rios. Pois é, por óbvio, a água das chuvas, correndo pelas ruas, vão procurar locais mais baixos para se escoar. E é justamente onde existiam esses rios. E, não mais existindo os rios, para comportar esse volume de água, essa água corre em céu aberto, gerando esses problemas que nós temos. É lamentável que esses rios, que poderiam ser um atrativo a mais para as cidades, passam a simplesmente servir como esgoto. Como nós vemos, o Rio Tietê, São Paulo, um imenso esgoto a céu aberto, local onde outrora existia um grande rio. Essa é uma visão bastante complicada que nós temos aqui no Brasil. Esses rios que poderiam ser um atrativo, como é o caso do rio Sena, em Paris, o rio Tâmisa, em Londres, o rio Tibre, em Roma. Podemos citar também o Danúbio, em Budapeste, Viena. Poderíamos citar também o rio San Antônio, em Chicago, nos Estados Unidos. São atrativos para as cidades. E nós, aqui no Brasil, pelo contrário, nós matamos os rios e ele passa a ser um problema. Áreas que poderiam engrandecer a cidade, enriquecer as nossas cidades, passam a ser um problema. No primeiro momento, um esgoto a céu aberto, e no segundo momento, que é áreas geralmente ocasionadas por enchentes. E eu fico imaginando o que seria a cidade de Bonito se resolvêssemos canalizar o rio Sucuri e o rio da Prata. E ali está um exemplo do quanto a natureza pode nos ser favorável, e nós estamos matando.
Um outro problema que nós vemos é essa visão distorcida de que a terra não serve para o homem viver bem. A terra no Brasil passa a ser sinônimo de poder. E possuir terra torna as pessoas poderosas, mesmo que sejam áreas improdutivas, como a gente vê. Boa parte dessas áreas improdutivas. Mas o que importa é possuir terra. E para isso as pessoas são encaixotadas em cidades compactas. Vivem amontoadas uma na outra. Nossas cidades possuem uma alta densidade demográfica. Porque os terrenos são pequenos. As ruas são estreitas, as calçadas são estreitas. E nesse modelo, nós não conseguimos manter um jardim decente em nossas casas. Não conseguimos plantar árvore em nossas casas. Nem mesmo em nossas calçadas nós conseguimos plantar árvore, pois são tão estreitas que começam a chocar com rede elétrica, com problemas de raízes. E por aí fora, nós não temos um espaço adequado para áreas verdes nessas cidades. Aliado a isso, existe um total desrespeito à legislação ambiental. Ao que parece, as leis ambientais servem só para punir os cidadãos, não servem para o poder público. Nossas cidades não detêm esse mínimo de área verde estipulado em lei. O que se coloca? Às vezes um canteiro central de uma avenida passa a ser uma área verde, no cômputo geral. Assim, nós temos muito pouco de área verde em nossas cidades, que contribui ainda mais por essa situação complicada que vivemos. E se não bastasse tudo isso, esses terrenos pequenos que nós vivemos, onde nós não conseguimos plantar uma árvore, não conseguimos ter um jardim decente, o mais comum é as pessoas calçarem todo o terreno, que aliás é muito pequeno, é convidativo para isso. E assim nós vamos transformando nossas cidades em cidades impermeáveis. As águas das chuvas não mais infiltram na terra, não mais alimentam lençóis freáticos, mas correm pelas ruas. E não existe sistema de drenagem capaz de absorver todo esse volume de água. Imagine, na dimensão de uma cidade, toda a água precipita nessa cidade, tendo que correr pelas ruas até encontrar áreas para se escoar. Vai causando estrago por onde passa. Então, nossas cidades são excessivamente impermeáveis. E aí nós falamos em colocar calçada permeável, isso, aquilo, mas o próprio modelo não nos facilita. Não adianta. Quando nós temos uma calçada ridícula, que mal passa uma pessoa, não adianta transformar isso em impermeável. Se nós temos um amontoado de pessoas, se nós temos essa verdadeira selva de pedra, selva de concreto que nós estamos construindo, precisamos ter áreas maiores, precisamos poder plantar mais árvores, poder montar mais jardins. Tudo isso vai contribuindo para que a água se escoe de uma forma natural. E não bastasse isso, nós temos um outro problema, esse absurdo que vem ocorrendo. Muitas prefeituras, na ânsia de receber mais dinheiro com o IPTU, permite que os terrenos sejam divididos no meio. Então nós formamos aquela tripa que mal cabe uma casa. As casas ficam amontoadas uma em cima da outra. Além de tirar a privacidade das pessoas, você está ali, parede e meia com outra família. Nós dobramos a densidade demográfica. E mais, aí fica impossível mesmo plantar uma árvore sequer na calçada, pois as calçadas de cada residência se resumem à entrada de carro. Além do problema de estacionamento, que a gente não consegue estacionar nessa rua, pois é uma sucessão de entradas de carro, nós não conseguimos manter o mínimo de área verde. São casas que a gente não consegue sequer manter uma planta dentro de um vaso. E é esse o modelo que nós estamos criando para o futuro. E as cidades estão aumentando. Imagina o futuro dessas cidades nessa situação, aumentando de tamanho como vem ocorrendo. O caos é iminente. Portanto, precisamos repensar esse modelo. Acabar com essas divisões de terreno, que isso é horrível para o meio ambiente, isso é horrível para as cidades.
Isso vem dobrando a densidade demográfica de uma forma muito rápida, o que não é desejável. Precisamos arborizar mais nossas cidades. Parar com essa ânsia louca de vender cada metro de terreno para que se cobre mais IPTU. Precisamos ter mais áreas verdes. Precisamos restituir os nossos rios, as nossas cidades. E se nós olharmos as cidades que vêm enfrentando esses problemas de enchente, fala-se em bolsões, falam-se em questões bilionárias para resolver. E o problema seria simples, é restituir o rio que nem existia. Basta tirar, descanalizar esses rios, restituir a natureza, e a gente começa a solucionar o problema. E quando falam em abrir esses rios, não quer dizer devolver esgoto a céu aberto. Não, é tirar o esgoto que existe nesses rios. Tirar todo o esgoto que existe, abre esse rio novamente, e esses rios passem a ser cuidados e passem a ser um atrativo a mais. Temos muitas cidades nessa canalização, não é permitido, né? A própria legislação não permite que se construa em cima, apesar que a gente vê com frequência construções sobre essas áreas que não deveriam existir. Normalmente são áreas verdes, mal aproveitadas, e que com esses rios poderiam ter um atrativo a mais e a gente ir sanando esse problema. Ao passo que nós vamos evitando de criar essa situação problema, podemos ir resgatando aos poucos esses problemas que já foram criados. E assim nós teremos cidades mais humanas, mais verdes, mais adequadas à vida. Precisamos de um novo olhar para o ser humano, precisamos de um novo olhar para o suporte de vida, que são as cidades. Precisamos ser cidades mais humanas, cidades mais verdes. E nós estamos num sistema tão complicado que um mínimo de área verde mantido nessa ou naquela cidade faz com que a cidade seja um atrativo turístico. Coisa que poderia existir em todas as cidades. Toda cidade deveria ter o seu bosque, deveriam ter mais praças, mais árvores nas ruas. E nós estamos olhando cada vez mais essa supressão de árvore. Cada vez mais estamos transformando nossas cidades numa selva de concreto. Cada vez mais inadequada à vida. Cada vez mais problemática para todos nós. Muito obrigado a todos pela atenção.